Estamos de volta com o ES News nessa Semana da Mulher, né? Tivemos o Dia Internacional da Mulher, Semana da Mulher, Mês da Mulher. Eu brinco que a gente tinha que ter o Ano da Mulher, né? Infelizmente, a gente vive num país tão misógino, tão preconceituoso, tão machista, que ainda a gente precisa usar essas datas para reforçar essa luta das mulheres que aí brigam pelo seu espaço, que é direito, que deveria já ser direito garantido e aí, infelizmente, ainda não é. Para falar um pouco dessa temática tão importante, a gente recebe aqui nos estúdios a nossa secretária estadual de Políticas para as Mulheres, Jaqueline Moraes. Uma alegria te receber. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabiana. Eu que agradeço muito o convite de estar aqui no mês da mulher, como você falou, né? Para reforçar essa data e reforçar a nossa luta. Exatamente, uma luta extremamente importante. Eu sempre falo isso, que é muito triste que a gente tenha ainda que reforçar isso, né? E ter que lutar tanto quando é um direito que já deveria ser garantido e ser praxe. O direito já deveria ser igual. Agora o presidente Lula, inclusive, está tratando esse assunto, né, de igualdade de salários, inclusive entre homens e mulheres. Isso é muito importante. Mas a gente fala ainda de espaços, né, na política que ainda é muito pequena das mulheres. E aqui no Espírito Santo a gente tem uma situação pioneira, porque Jaqueline foi a primeira vice-governadora, assumiu o governo do estado por algumas vezes e agora também é a primeira secretária de Políticas para as Mulheres da história do Espírito Santo. Isso tem uma representatividade fantástica, né, Jaqueline? Com certeza, o espaço na política para as mulheres não foi dado por ninguém, foi conquistado pelas mulheres em 1932, apenas um pouco mais de 90 anos, as mulheres conquistaram o direito de votar e ser votadas. Então eu tive a honra de ser vice-governadora, a primeira mulher, e na vice-governadoria nós construímos uma pauta intersetorial, porque é importante dizer que a política para as mulheres não acontece em uma secretaria, ela acontece em todo o governo. Todas as pastas têm uma ação específica para as mulheres e precisaria de um espaço particular. Eu fiz isso na vice-governadoria, que culminou nessa secretaria, que é uma luta dos movimentos sociais, é uma luta do Conselho das Mulheres, em qual eu quero até mandar um abraço para as mulheres que participam. Eu sempre falo, a inserção da mulher na política tem que ser lá na base, na associação de moradores, no Conselho de Saúde, no Conselho da Educação, no Conselho de Política para as Mulheres. Agora, secretária, é muito importante a gente trazer isso também, quando a gente fala, por exemplo, em números. No Congresso Nacional, a gente vê lá tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, a presença das mulheres ainda é muito pequena na política, né? A senhora estava falando aqui que é coisa de menos de 20%, né? Só na Câmara dos Deputados. Sim. Né? Aqui no Espírito Santo a gente tem apenas uma representante dos 10 deputados estaduais. Federais. Federais, aliás, que é a Jaqueline Rocha. Isso. Não é isso? Ou seja, é uma representação ainda muito pequena. Né? Ou seja, como que a gente deve provocar isso mais? Como a senhora falou, nas associações, na sociedade, como a mulher vai se sentir mais convidada a participar? Porque ela tem um pouco de medo também, né? Um ambiente muito machista de liderança, às vezes a mulher se sente um pouco retraída, né? Acuada, não é verdade? Tem algumas coisas que deixam a mulher acuada na política, principalmente o que nós estamos discutindo agora, todas as formas de violência. A gente já fala sobre a violência política de gênero, que é uma violência que de alguma forma cerceia a mulher, traz um cercamento das ações dessa mulher, não deixa ela avançar, às vezes, numa função de liderança. Mas eu sempre digo, Fabiano, que a gente precisa incentivar as mulheres a participar da política conhecendo a história das próprias mulheres, porque a mulher não vai para a política por causa do poder. Esse é um diferencial, inclusive eu escrevi um livro, eu falei um pouco sobre isso. A mulher vai na política por causa das causas. Ela luta por creche em tempo integral, a mulher luta por saúde melhor, por qualidade na educação, a mulher luta por uma assistência social de qualidade. Não que os homens não lutem, mas os homens já têm a garantia do poder que foi lhes dado 400 anos antes das mulheres no país. Então, assim, quando a gente estava falando, não é uma fala da vice-governadora, da ex-vice-governadora, da secretária, é uma fala das paredes. Olhem os quadros dos ambientes de poder que você verá as fotos masculinas. Por que a fotografia das mulheres não estão lá? A gente até citou isso agora no bastidor, por exemplo, na Assembleia Legislativa, né? Sim. A única foto lá é da deputada Luzia Toledo, minha amiga, inclusive um beijo para a deputada Luzia, que tem um trabalho muito importante, mas é a única foto que tem na Assembleia, né? De mulher. A única foto. E você vai nas câmaras, é a mesma fotografia. Com o presidente, né? E você vai até no Palácio Gietto, você vai achar lá os governadores.
Então, assim... Só homens também. Sim, porque eu assumi o governo, assumi interinamente, mas não dá o direito de você ter a fotografia na galeria. Sim. Só que o que a gente fala dessa fotografia, quando a gente fala da fotografia, é fotografia social. Nós estamos avançando. Eu não posso dizer que todas as leis que vieram, as cotas, por exemplo, de participação feminina, foram muito importantes, mas ainda o avanço é tímido. Como incentivar essa mulher a participar? Por isso que eu sempre falo, a mulher que está lá na base da sociedade, como eu fui líder comunitária, então assim, eu fui camelô, fui líder comunitária e minha liderança na política, se me perguntasse até 26 anos, para que serve política? Eu ia dizer, para nada, serve para nada. Ou tinha até um senso comum diferente, mas serve para roubar. Eu tinha um senso comum, assim, de falar as coisas assim, de qualquer maneira, porque eu não tinha o conhecimento. Então, eu falo de empoderamento da mulher. Eu acho que o empoderamento começa, eu tenho uma frase de Francis Bacon que eu gosto muito, informação é poder. O que você faz aqui nessa bancada, o que vários profissionais como você faz, é levar informação qualificada. Isso é poder, porque a partir do momento que eu tive conhecimento, eu fui me empoderando. E até hoje a gente vai tendo conhecimento de uma área, você vai se empoderando, claro. Você vai tendo conhecimento de outra. Então acho que é assim que as mulheres vão se inserindo, pelas causas. Sim, pelas causas e causas extremamente assim, importantes de momento, né? Por exemplo, a gente falou no início sobre a questão da igualdade salarial, que ainda chega a ser absurdo a gente pensar que as mulheres ainda recebem menos pelo mesmo cargo que homens. Isso é algo que agora está sendo tratado na presidência da República, a nível de Brasil, mas é absurdo pensar que isso ainda acontece. Né? É absurdo pensar que as mulheres ainda têm menos espaço também em postos de trabalho em determinadas áreas. Sim. Né? Então a gente não está falando só da política, a gente está falando de uma maneira geral na sociedade. É aquele machismo estrutural, cultural, que vem da base, né, secretária? Exatamente. Quando a gente fala do machismo, a gente fala do machismo exatamente como você falou, cultural. Homens e mulheres. Jaqueline, tem mulheres machistas também? Tem. Tem mulheres machistas, tem homens machistas. Porque o machismo, a gente sempre fala que ele é uma atitude que está inserida na cultura de nós não entendermos e demorarmos a identificar. Então, assim, o machismo, ele atrapalhou a evolução dos homens, inclusive. A gente sempre, nos nossos debates com os movimentos de mulheres, sim, a gente fala, o machismo, ele ataca diretamente e fere as mulheres. Mas ele, de uma certa forma, também influiu, de alguma forma, nos homens. Porque quando a sociedade coloca algumas responsabilidades no homem, eu tenho uma história interessante de uma professora que diz assim, Jaqueline, a minha carreira evoluiu, e chegou um momento que o currículo do meu esposo não estava um pouco aquém do mercado. Sim. E eu falei assim, amor, faz um mestrado, faz um doutorado, fica aí 2 anos. Uhum. E ele resolveu ficar. E ela era muito criticada. Por quem que essa mulher era criticada? Pela cunhada, pela sogra, pela mãe. Esse marido seu não trabalha, não? Ele trabalhava. Só que ele trabalhava em casa porque ele estava se dedicando ao mestrado dele. O que eu quero dizer com isso? A cultura precisa ser mudada. Ou seja, nós estamos conversando através da nossa página, da nossa secretaria, vamos fazer várias ações com as mulheres. Mas nós entendemos também que nós precisamos conversar muito com essa nova geração, com os homens da nova geração, que também foi ensinado assim, que menino não chora, menino não faz isso, ajuda a mamãe. Por que ajuda a mamãe? Se você mora na mesma casa, não está ajudando. Não é obrigação da mamãe, é obrigação de todos que convivem naquele ambiente, com o cuidado, com o zelo, com as coisas da casa. Então, essa linguagem que nós viemos aprendendo formou uma sociedade extremamente machista e nós tivemos aí governos que atacavam muitas mulheres, inclusive mulheres da própria da função jornalística como você tem, atacava a imprensa, atacava os poderes, atacava as relações institucionais e que é tão importante. Nós lutamos tanto pelo direito de votar, lutamos tanto pelo direito de ser votada e agora a gente acredita muito que o presidente Lula, ao desenvolver essa pauta, ao retornar ao Ministério das Mulheres, com a nossa querida ministra, eu já tive a oportunidade de estar com ela, e com tantas ações que a gente vai poder fazer de forma verticalizada, ou seja, do governo federal para o governo estadual, fazendo com que ganhe capilaridade nos municípios. Sem dúvida alguma. Agora, secretário, uma outra situação, quando a gente fala também do Dia da Mulher, da Semana do Mês, né, como a gente comentou aqui, da mulher, a gente lembra automaticamente também da questão da violência de gênero, que é muito triste, ainda é uma realidade muito forte, né, nos nossos dias atuais, infelizmente. Homens, companheiros que agridem as suas esposas, suas companheiras,
simplesmente por serem mulher, né? Por simplesmente sentir que eles são superiores à mulher e podem dominá-la como um objeto, como você carrega um objeto nas suas mãos. Isso é muito triste e também faz parte dessa mudança estrutural, cultural que a gente precisa trabalhar. Sim. Atingir diretamente essa ideia do machismo estrutural, combater a misoginia, combater esse machismo que está inserido na nossa sociedade, a gente vai conseguir evoluir nessa questão das violências, de todas as formas de violência, que a gente fala de todas as formas. É o marido ou o namorado que diz assim, não, você não precisa trabalhar. Aí a mulher acha que ele está assim, nossa, ele está cuidando de mim. Na realidade, é uma forma de subjugar, é uma forma de deixar em casa, de controle, que isso a sociedade ensinou para os homens. E a gente está conversando muito com os homens. Nós temos um programa lindo chamado Homem que é Homem, Sim. que trata, inclusive, do ciclo reflexivo sobre a masculinidade. A gente está falando de masculinidade tóxica. Nós estamos falando, inclusive, de paternidade, a partir do caso do artista, agora me fugiu o nome, mas ele falou, quando ele... eu larguei a esposa e as filhas de 7 anos, 7 meses, porque eu queria ler um livro. Quanto tempo eu não sabia o que era ler um livro e me conectar comigo mesmo. Mas uma mulher não pode fazer isso, ela vai fazer o quê? Ela vai largar as filhas e... Então, assim, essa paternidade, a gente também vai discutir muito isso com a sociedade, que precisa falar, precisa discutir todas as pautas que diz respeito aos homens e às violências. E a questão da violência... Nós temos hoje uma ministra que ela é doutora nessa área. Então, ela já falou que vai assim, trabalhar fortemente para essa redução. Inclusive, a boa notícia é que nós fizemos um convite a ela e nós vamos ter a nossa 5ª conferência em abril e ela garantiu a presença dela na nossa conferência. Que bacana isso. Isso traz uma representatividade muito importante, né, para o tema. Inclusive, é importante, a gente vai dar em primeira mão aqui, porque a nossa secretária deu esse presente para nós. A secretaria ainda é extraordinária, ou seja, ela está em processo de construção, a gente pode dizer assim, né? Mas o projeto de lei já está sendo mandado para a Assembleia e a novidade, eu vou deixar a secretária conta para a gente. A novidade é que o governador, agora no mês das mulheres, né, ele se manifestou dando todos os parabéns às mulheres e a gente estava correndo, porque ele estava no nosso pé para a gente correr com a lei para entregar à Assembleia e ele está fazendo uma viagem agora e falou que assim que ele chegar quarta-feira, ele vai estar entregando essa lei na Assembleia Legislativa. Os deputados votam a lei, logicamente tem todo o trâmite legal da Assembleia Legislativa e eu espero muito em breve receber todas as mulheres no Palácio para fazer essa sanção. Caso a lei seja aprovada, não vejo que tem resistência, porque é um apelo social. É importante dizer que as mulheres se organizaram em associações, em coletivos, em grupos para pedir esse espaço. Então, eu acredito que vai ser uma grande festa. Sem dúvida alguma, é a secretária agora, mas quando o ex-governador ainda já trabalhando essa bandeira como agenda mulher, a gente falou tanto sobre isso, né, sobre esse fortalecimento da liderança feminina que a Jaqueline levou quando ainda vice-governadora e agora trabalhando essas pautas como secretária das mulheres do Espírito Santo. Sem dúvida alguma, eu acho que o Espírito Santo tende a avançar ainda mais nesse sentido e a gente ir aprimorando, avançando mesmo, melhorando essa relação, né, e valorizando as mulheres com o direito que elas sempre deveriam ter, já tinham e deveriam ter. Né? Infelizmente ainda não tão respeitado, mas vamos lutar para que seja respeitado, né, secretário? É isso aí, Fabiano. Eu quero agradecer muito esse espaço, porque a nossa Constituição em 88, eu quero dizer para as mulheres, ela garantiu no artigo 5º: homens e mulheres são iguais perante a lei, em seus direitos e deveres. Então, a lei garantiu a paridade. A gente precisa de igualdade ainda salarial. Eu fico feliz de ver o presidente tomando essa atitude de sensibilizar os empresários. Eu fico feliz quando eu recebo empresários dizendo: eu estou promovendo mulheres em cargos de comando e liderança. Eu fico feliz quando eu entro aqui na rede e as pessoas dizem: eu tenho muitas mulheres trabalhando, porque as mulheres são extremamente competentes, reconhecendo a liderança e a competência da mulher. Então, assim, é uma luta que a gente vai junto, acho que todos juntos, homens e mulheres, em busca de uma sociedade mais justa e mais igualitária. É isso mesmo. Olha, quero agradecer mais uma vez a nossa secretária de Políticas para as Mulheres, Jaqueline Moraes, pela vinda aqui no nosso estúdio, conversando com a gente sobre essa temática tão importante e já desejar muito sucesso nessa luta e também deixar as portas abertas. Qualquer novidade lá na secretaria, já estou aqui abrindo as portas para você mandar, junto com a sua assessoria, a equipe toda, para mandar para a gente poder divulgar isso em primeira mão, porque é muito importante essa luta, é muito necessária e eu acho que a gente, infelizmente, o Brasil ainda está muito atrasado nisso.
mas não perdemos ainda a chance e a vontade de continuar lutando. E a gente vai alcançar a vitória, eu tenho certeza. Obrigado, secretária. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, e a gente continua com o OS News.